Vai. Então, eu estou fazendo um trabalho sobre o meio ambiente, o aquecimento global e a tecnologia. E agora a gente vai entrevistar a professora Gabriela, daqui da Universidade UNAEP. Professora, que bem a tecnologia traz ao meio ambiente e de que forma a tecnologia prejudica o meio ambiente? Olha só, a tecnologia foi um acontecimento para a humanidade como um todo. Então, durante muito tempo, a relação do homem com o meio ambiente tinha pouco impacto, porque um homem sozinho, por mais que ele explorasse o seu meio, plantasse, colhesse seus alimentos do meio ambiente, isso não impactava tanto. Com o surgimento da tecnologia, surgiu a máquina, né? E com a máquina, a revolução industrial. Então, o trabalho que era feito por um homem, que não impactava tanto, uma máquina corresponde ao trabalho de 100, 200 pessoas. O que aconteceu a partir daí? Houve uma aceleração do uso dos recursos naturais pelo homem, porque a máquina precisa de matéria-prima para fabricar produtos. E ela faz isso com uma rapidez muito maior do que o homem fazia antes do advento da tecnologia. Então a tecnologia teve um lado prejudicial para o meio ambiente, uma vez que ela acelerou o uso dos recursos naturais e isso acabou prejudicando o meio ambiente. Agora, como é que ela pode ajudar o meio ambiente? Existe tecnologia hoje, tecnologia chamada de tecnologia limpa, que visa que as empresas, os países se desenvolvam usando mecanismos, tecnologia que faça com que não prejudique o meio ambiente. Exemplo, a gente tem um parque industrial de Cubatão aqui. Cubatão já foi um dia considerado o Vale da Morte, era o pior ar que existia no Brasil e famoso no mundo pela qualidade do ar. As pessoas morriam, tinham doenças por causa da péssima qualidade do ar que vinha das indústrias. O que a tecnologia melhorou? Desenvolveu filtros que eu ponho nas indústrias e que filtram o ar, não deixa aqueles componentes que são prejudiciais ficarem em suspensão, as pessoas respirarem, enfim. Então a tecnologia tem essa aplicação. Você pode usar uma tecnologia para despoluir um rio, por exemplo, né? Então ela pode fazer inúmeros benefícios para o meio ambiente, mas se ela não for usada de modo adequado, ela pode ajudar na degradação ambiental. Obrigada. No futuro, a tecnologia vai nos ajudar a diminuir o CO2 emitido no planeta? Já vem ajudando, né? Então um exemplo disso são os filtros cada vez mais modernos para você não ter esse impacto na qualidade do ar, da atividade industrial, por exemplo, os carros. Cada vez mais você vai ter uma tecnologia aplicada aos carros para diminuir a questão do CO2. Então isso tende a cada vez mais aumentar no futuro. A tecnologia vai se aprimorando e vai se espraiando por outras atividades. De que forma o Guarujá vai ser afetado pelo aquecimento global? Bom, se o aquecimento do planeta causar a elevação do nível do mar, como os cientistas afirmam, o Guarujá é uma ilha que está na zona costeira do Brasil, ou seja, ele é banhado pelo mar, né? De todos os seus lados. Subindo o nível do mar, parte da cidade do Guarujá, bem como outras cidades da costa brasileira, vão ficar debaixo d'água. Isso é muito grave. Então a gente tem que pensar que na zona costeira, quantos portos nós temos? Nós temos aqui o Porto de Santos. Os portos no Brasil são responsáveis por a maior parte da riqueza do país. A maior parte do PIB brasileiro sai das atividades dos portos. Se subir o mar, vai ficar tudo embaixo d'água. Então, como é que eu vou recuperar isso? Outra coisa, a zona costeira é a área que mais tem população do país. Então, quase que um terço com certeza da população brasileira está concentrada na faixa da zona costeira. Então, grandes cidades, uma quantidade enorme de pessoas. Se alagar essa parte, para onde essas pessoas vão? Né? Fora os riscos que elas vão estar sujeitas. Então isso é um problema muito grave que tem que ser considerado dentro de todo o planejamento do governo do Brasil, por exemplo, para a ocupação da zona costeira. Isso. No Fantástico houve uma imagem desoladora de ursos polares no iceberg, no mar à sua própria sorte. Será que com a rapidez do aquecimento global não haverá mais geleiras? Com certeza. Uma das consequências do aquecimento que já vem ocorrendo, existem cientistas que insistem, né, em nos mostrar que gradativamente as calotas vêm perdendo a quantidade de gelo, né, eles vão ser extintos. Quer dizer, é um tipo de animal que vive restrito àquela área
que precisa de uma característica específica para sobreviver, né, de gelo, tal, uma grande extensão de gelo para ele poder caçar, se movimentar, e já está tendo o seu desenvolvimento de vida prejudicado. A gente vê as imagens deles com um território muito pequeno para se locomover, vai pular de um pedaço de gelo para outro, né, tem água no meio, aí o território de caça dele diminui, ele não consegue se alimentar adequadamente, não consegue se reproduzir adequadamente, e o fim, com certeza, se isso continuar nessa escala, é a extinção desse animal. Entendi. O Brasil está fazendo sua parte para diminuir o aquecimento global? Então, veja só, a ONU, a Organização das Nações Unidas, realizou no Brasil, em 92, uma conferência mundial para a discussão das questões do meio ambiente, ficou conhecida como a ECO 92. Na ECO 92 foram assinados vários compromissos internacionais entre todos os países do globo relacionados à questão do meio ambiente. Dentre esses compromissos, a Convenção Quadro para a Mudança do Clima, que procurava traçar as primeiras diretrizes, os primeiros objetivos para a diminuição da emissão dos gases de efeito estufa. Esse documento, que teve início na ECO 92, ele se desdobrou posteriormente no que a gente conhece hoje de Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto também é um acordo feito sobre vários países que assinaram a Convenção da Mudança do Clima e estabelece metas de emissão. Então, os países têm que traçar uma meta de diminuição de emissão de gases de efeito estufa. Tá? Nessa primeira etapa do Protocolo de Quioto, alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, não tiveram metas estabelecidas, apenas os países ricos, grandes poluidores. Em dezembro desse ano, em Copenhague, vai se realizar mais uma reunião para discussão e renovação das metas do Protocolo de Quioto. Muito provavelmente, o Brasil terá uma meta, assim como os países em desenvolvimento, como China, Índia, vão passar a ter metas de emissão. Tá? Então, agora esse ano vai ser decisivo para o Brasil. O governo Lula vem anunciando, né, no jornal, hoje no jornal eu vi, um planejamento de quais serão as ações do Brasil para diminuir essas emissões, já preparando um relatório para estar apresentando em Copenhague em dezembro, quando vai ser decidida essa questão. Com a descoberta do pré-sal, será que vai ajudar o meio ambiente ou vai piorar com a situação da poluição? Depende, né? O que a gente tem que buscar é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então a gente não pensa em parar o desenvolvimento para preservar o meio ambiente. Não dá para fazer isso, né? O mundo é muito populoso, a população continua crescendo, precisando de produtos que a indústria faz, de alimentos. Então não tem como você brecar o desenvolvimento. Agora, você tem que continuar se desenvolvendo de modo sustentável. E o que é esse desenvolvimento sustentável? É você conseguir equilibrar 3 fatores. A parte econômica, do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, que diz respeito às pessoas, e a preservação do meio ambiente. Toda vez que você for montar uma atividade, um empreendimento, uma indústria, você tem que considerar, fazer um planejamento onde eu consiga equilibrar esses 3 fatores. Ou seja, eu vou conseguir exercer minha atividade econômica, ganhar dinheiro com isso, só que eu vou observar o lado social, vou dar emprego às pessoas, né, por exemplo, e vou respeitar o uso do meio ambiente. Eu vou tentar usar a melhor tecnologia para que esse meu empreendimento não prejudique o meio ambiente, né? Vou tentar fazer reuso de água, vou tentar tratar o meu esgoto, vou tentar colocar um filtro na minha indústria que não polua o ar. Então esse é um exemplo do desenvolvimento sustentável. Entendi, professora. Muito obrigada por essa informação.